O Brasil registrou 1.574 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, já são 537.498 pessoas mortas desde o início da pandemia. A média móvel de mortos nos últimos 7 dias chegou a 1.270. Em comparação com a média de 2 semanas atrás, a variação foi de menos 19% e aponta a tendência de queda. Já são 18 dias seguidos de queda e a primeira dose da vacina já atingiu 40,77% da população e a segunda dose 15,7%. Bom, vamos falar sobre pandemia, tudo que está relacionado com esse tema, com o nosso querido Marcos Caseiro, professor universitário, médico infectologista, ele fala diretamente de Santos. Olá, Marcos Caseiro, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, Marilu, como vai você? Tudo bem, querida? Tudo Prazer certo. enorme falar com você, uma honra estar aqui sempre com você. Estou aqui à sua disposição, Marilu. A honra é a nossa, viu, Caseiro? Mas vamos lá. Caseiro, levantamento aí do Observatório Covid-19, divulgado nesta quarta-feira pela Fiocruz, aponta aí uma melhora do cenário da pandemia Desculpa, no Marilu, Brasil. Oi? eu, eu não ouvi você, Marilu, desculpa, acho que eu vi, a voz estava baixa aqui. Pode repetir, Marilu? Ah, sim, vamos lá. Tá me ouvindo agora? Bem? Agora estou ouvindo muito bem, me desculpe. Imagina, vamos lá. É o seguinte, estava falando aqui que um levantamento do Observatório Covid-19, divulgado ontem, né, pela Fiocruz, mostrou aí uma melhora no cenário da pandemia no Brasil. Foi a primeira vez desde novembro de 2020 que nenhum estado apresenta aí taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 no Sul superior a 90%, e os dados são da mais recente semana epidemiológica, né, de 4 a 10 de julho. E essa é a terceira semana consecutiva, né, de queda, com indicadores aí de incidência e mortalidade por Covid, de acordo com a Fiocruz. É uma boa notícia, mas ainda é preciso cautela por conta aí do número de mortes elevado ainda, Caseiro? Não, então, assim, é importante, é um dado certamente bastante legal, alvissareiro, assim, a gente vê 3 semanas de queda, uma tendência de queda, mas veja, a gente não deve se impressionar de uma maneira tão animada, no sentido de simplesmente propor a abertura de tudo e a liberação de tudo e a parada, né, nessa questão de se utilizar máscara de uma forma adequada, de se evitar aglomerações, porque assim, o número é muito alto ainda, né, Marlon? 1.700 mortes é um número absurdamente alto de mortes ainda. E a gente viu na própria espelho, que é lá na Inglaterra, que a gente segue um pouquinho, que é isso, ela funciona como alguns momentos de subida e de queda, ainda estamos num número muito alto, mas sem dúvida é um dado bastante interessante, né? Perfeito, mas não dá para comemorar só no final da pandemia mesmo, né, É, Caseiro? veja só, mas nós estamos apenas com 15% da população vacinada com 2 doses. A gente sabe que você está plenamente imunizado 14 dias após a segunda dose, né? Então, veja, nós estamos muito distante. Mesmo nesses países que chegaram a 50% ou a 60%, você vê Chile, Israel, Inglaterra, eles estão vivendo lá já um problema de uma terceira onda. Então, é importante a gente ter um pouquinho de calma, né? Não se prender muito nessa história que me deixa um pouco preocupado. Olha, nós temos as UTIs, estão tendo vaga, já falei, isso é um número irreal. Você ter vaga em UTI não significa grande coisa. A gente não tem que fazer com que as pessoas cheguem na UTI. Essa é a realidade, né? Exatamente. Agora, falando de outros países, né, inclusive agora aqui no Brasil, vamos falar da variante Delta, né? A Prefeitura de São Paulo já admitiu nesta quarta-feira o risco de transmissão comunitária da variante Delta. A nota divulgada pela Secretaria de Saúde diz: após a investigação epidemiológica, não foi possível identificar a origem da infecção. Dessa forma, pode-se considerar a possibilidade de transmissão comunitária dessa variante aqui em São Paulo. É bastante preocupante essa variante, não é? Ela é perigosa, Caseiro. Olha, Marlon, interessante, viu? Você sabe que existe uma coisa que tem se
eu diria para você, se consolidado dentro da medicina, o que a gente chama a epidemiologia molecular, que é entender o movimento desses vírus molecularmente, né? Veja, nós temos um vírus muito ruim, que é a nossa variedade gama, que é o P1, aquela cepa que surgiu em Manaus. A grande pergunta que nós temos que fazer é se esse vírus, se essa delta consegue deslocar, se ele tem uma capacidade de transmissão superior a P1, para de repente ele se implantar. Tem toda uma questão dessa de velocidade de replicação, capacidade de transmissão. Eu acho que nós temos uma das piores, que é essa P1. Nós não precisamos de outra. Nós precisamos de um pouco de tempo para entender. Mas você sabe que, por exemplo, está surgindo, aqui em São Paulo, foi detectado em 24 de maio, é uma cepa que é chamada P4, que ela surgiu aqui em Porto Ferreira, Mococa, que já tem dado mostrando uma expansão bastante grande dessa cepa P4. Então, veja, a gente precisa de um pouco mais de tempo para ver se essa cepa, que é essa variedade Delta, vai deslocar, quer dizer, vai conseguir suplantar essa variedade que nós já temos circulando, né? Mas, certamente, é uma sopa de variedades, e quanto mais transmissão nós temos, maior a possibilidade de ocorrer transmissão dessas variedades, né? Exato. Agora vamos falar aqui do que a Copa América deixou para a gente, né? A Copa América aí trouxe uma variante inédita, né, do coronavírus, duas amostras de casos positivos para a Covid-19, de pessoas envolvidas na competição, são da linhagem B1.621, a variante de interesse originária da Colômbia, que nunca tinha sido detectada aqui no Brasil, e de acordo com o Instituto Adolfo Lutz, 2 casos de uma variante da Colômbia foram encontrados em amostras coletadas de pessoas envolvidas na Copa América. 2 casos positivos vieram lá de Cuiabá e Mato Grosso, onde aconteceu, inclusive, os jogos na Arena Pantanal. Tá aí, né? Vocês tinham alertado, né? Os epidemiologistas, os médicos. Na verdade, Malu, que é uma coisa inacreditável, né? Nós já conversamos aqui uma vez, eu já te falei que a conta dessa disseminação, por exemplo, da P1, ela está totalmente em cima desse desgoverno, porque aquela cepa P1, ela estava em Manaus, foi detectada lá, na verdade, ela foi detectada já em novembro, ela já começou a circular, mas ela foi detectada em janeiro. Veja, tinha que ser feito um bloqueio em Manaus. O que eles fizeram? Pegaram as pessoas de Manaus e levaram para o Brasil inteiro naquela crise, famoso 14 de janeiro, que nunca iremos esquecer dessa data que faltou oxigênio. Veja, eles levaram essa cepa P1 para o Brasil inteiro. Bom, é a mesma coisa a Copa América. Nós simplesmente fizemos uma troca de cepa. Chegou essa B1.161 e também B1.621, e essa cepa também tem uma cepa lambda, que é a C37, que circula no Peru, que certamente nós já estamos detectando aqui. E não tenha dúvida, Marlu, que essa cepa P1 nossa, eles vão começar a detectar em todos esses países. A cepa P1, que é essa de Manaus, que é a nossa cepa, que nós chamamos, né? Eles têm chamado essa cepa P1 aí de gama, ela já é responsável por essa expansão de casos na Argentina, aqui no Paraguai, Uruguai. Então, veja, nós fizemos uma troca de variantes, quer dizer, um momento totalmente inoportuno para fazer, e além do mais, né, apanhamos no final das contas aí da Argentina, né? Mas é isso, né? Pois é, exatamente. Bom, o Brasil está apanhando em tudo, na Covid. Bom, na realidade, assim, em primeiro lugar, em número de mortes, de contaminados, isso o Brasil ganha, né? Graças ao governo Bolsonaro, né? Não, sem dúvida. Veja, o problema é muito simples. Na verdade, a coisa ela é muito simples. Não há um projeto, quer dizer, não há uma comissão do governo federal. Isso foi a primeira coisa que o Hermes falou já em março do ano passado, que se montasse um comitê central, assim como se fez lá aquele projeto Mandacaru, com o Nicoleles, com aquele grupo de pesquisadores do Nordeste. Quem tinha que ter feito isso era o governo federal, quer dizer, com, obviamente, um grupo de experts, o que não falta no nosso país, para conseguir determinar o que se fazer para conter a epidemia. Então, veja, chegam pessoas nesse país de avião, não se faz quarentena, vai viajar para algum país qualquer, vai para Portugal, vai para Israel, vai para os Estados Unidos, você acha que você chega lá, você já sai andando. Não sai, faz quarentena de 14 dias. Quer dizer, nós não conseguimos fazer um programa
obviamente, para fazer um controle dessa doença. E aí o vírus se dissemina da forma que ele quer, né? É exatamente aquele projeto de imunidade de rebanho. Não tenha dúvida que o grande projeto do governo é deixar o vírus se disseminar por sua conta própria, né? Exato. Eu não sei se você está tendo tempo de acompanhar a CPI, eu sei que você dá plantão, você é professor universitário, mas de qualquer forma, acho que você deve ter ouvido pelo menos, né, o que a diretora da Precisa, a empresa que intermediou aí as negociações com a vacina indiana, a Covaxin, a Emanuela Medrades, na CPI ontem, ela desmentiu aí o deputado Luiz Miranda e o irmão Luiz Ricardo, falando sobre a data da primeira invoice que teria sido entregue já, ou de conhecimento do presidente da República, né, através dos irmãos Miranda. E, segundo ela, esse invoice, o primeiro, foi enviado para o Ministério da Saúde no dia 22 de março e não no dia 18. Então, nitidamente, a gente percebeu, no caso do depoimento aí da Emanuela, que ela se adaptou bem ao discurso aí da ala bolsonarista ali no Senado, né? Como é que você viu também essa questão, esse depoimento e também o fato do ministro da Saúde dizendo que não precisa mais da Covaxin, né? Que já temos aqui a vacina, não precisa mais, ele deu essa declaração também, né? Como é que você está vendo todo esse imbróglio em relação à Covaxin? Marilu, o depoimento dessa menina aí foi impressionante, porque, na verdade, ela foi um dia lá e, na verdade, não queria falar nada, nem o que ela faz, nem o nome dela, né? E, na verdade, deram o tempo para ela, 24 horas, ela voltou absolutamente falante e tal. Realmente foi um movimento impressionante. O que chama a atenção e que todos nós aguardamos aqui, né, Marilu? Porque os irmãos Mirandas afirmam que foram dia 18. O próprio Onyx falou que foi dia 19. O encontro me parece que foi no dia 20 e ela falou que só enviou o invoice depois. Então, eu acho que quem vai dirimir essas dúvidas, e me parece que eles têm, é essa gravação, que eles obviamente devem ter essa gravação, né, com o presidente. Porque é impressionante realmente o que essa menina fez, a troca de versão. Na verdade, o que ela fez lá foi simplesmente defender o Planalto, aliás, com a anuência que parece do filho do Bolsonaro, que apesar do pai estar internado, ele estava lá, né, acompanhando o tempo inteiro a CPI. Então é impressionante o que esses caras estão fazendo nesse país aqui, né, o Marlu? Esperemos que saia essa gravação, que tenha essa gravação, porque só isso realmente vai dirimir essas dúvidas, né? Exato. Agora, a gente pode falar também do presidente Bolsonaro, né, Caseiro? Ele está aí, passou a primeira noite internado aqui no Hospital Vila Nova Star, Vila Conceição, aqui na Zona Sul de São Paulo. Ele foi transferido de Brasília para cá, que ele apresentou o quadro de obstrução intestinal, né? Ele estava com aquele soluço, né, intermitente. Como é que você viu, você, né, que é médico, como é que você viu essa exploração em relação à foto do presidente? Quer dizer, ele mesmo, né, se expondo às redes sociais, enfim. Como é que você vê essa extrema exploração do corpo, ali, como diz a Raquel Braga, seminu ali no Na hospital? verdade, nós não temos muita dúvida, né? A primeira coisa que eu fiquei absolutamente feliz, e aliás, como médico, na verdade, fiquei muito feliz, é que, na verdade, esse bando de negacionista, que inclui esse nosso presidente, na hora que o bicho aperta, eles acreditam na ciência, né? Aí eles vêm aqui para um bom hospital, que é o hospital da Redditor, São Luís, né? A verdade é porque ele é um cara do Exército, ele podia ficar lá, no hospital do Exército, lá, né? Na verdade, eles acreditam na ciência. Nessa hora que o bicho aperta, eles na ciência. Agora, na verdade, não tenha dúvida. Você veja que a primeira coisa que ele fez foi já jogar, por aquela foto, que é o indecente, justamente, pro gado, para gerar uma comoção, né? E já ocupar novamente o PT e o PSOL como responsáveis pelaquela facada, como então você vê claramente, né? Eu tenho umas teorias daquela facada, aliás, conversei recentemente até lá na 247 sobre essas ideias. Não tenho dúvida que ele explora isso muito bem. Aquela facada elegeu ele e agora ele está tentando ir numa mesma linha. Não que ele não tenha, na verdade ele estava soluçando, ele não está bem. Provavelmente isso tudo é consequência. Mas o cara totalmente, veja, em todos os lugares que ele vai, come pastel, come sanduíche de salsicha, é um cara totalmente desregulado, parece tomar Coca-Cola no café da manhã, né? Então, obviamente, isso
pode ser consequência dessas cirurgias anteriores, né? Quando você mexe muito no abdômen, Marluz, você faz aderência, brida, aquilo, na verdade, vai ficar incomodado. Então, torcemos, eu particularmente, enquanto humano, torço muito para a vida dele, que ele fique bem, ele vai ser sempre seguido. E para que esse cara tem que estar vivo para pagar tudo aquilo que ele fez, né? Então, ao contrário, é uma linha aí, eu não acho que ele tem que continuar vivo. Ele tem que todo dia, né, lembrar que ele foi responsável pelo que aconteceu no nosso país. Então, eu torço para que ele viva com a ciência, aquela que ele nega, e agora, ó, felizmente, ele está utilizando, que ele fique bem e volte aqui. Eu quero ver ele na cadeia, todo dia lembrando pelas 530 mil mortes, que uma grande parte delas, ele é responsável por isso, certamente, né? E Caseiro, juntando aqui a pesquisa do Datafolha, né, do último dia 11, apontando que 58% dos entrevistados são contrários à participação de militares na ativa, enfim, e também militares em cargos no governo federal, deputados protocolaram ontem uma proposta de emenda à Constituição, justamente para que, enfim, impeça, né, a participação de militares da ativa nos cargos políticos, né, no governo. E a proposta de autoria, inclusive, da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. E ela cria exigências, né, para o militar da ativa, se quiser exercer o cargo de natureza civil na administração pública. Deve se afastar da atividade, caso tenha menos de 10 anos de serviço, e deve passar automaticamente para inatividade, né? Se afastar completamente, caso tenha mais de 10 anos de serviço. Como é que você vê tanto essa proposta, essa pesquisa, enfim, a presença dos militares no Ministério da Saúde, que a gente está vendo o resultado? Eu acho, viu, Marilu, tá um barulho aqui, desculpa, os vizinhos resolveram fazer a reforma aqui, mas acho que está dando para ouvir. A verdade, Marilu, é absurdo, e parece que tem mais de 6 mil militares, né, ocupando cargos no Ministério. Imagine isso. Veja, militares desse que eventualmente têm aposentadoria ou se estão na ativa, recebem o salário da ativa, mais esse salário extra. Então, obviamente, é uma coisa muito atrativa para esses militares. Eu já te falei em algum momento, tantas vezes nós conversamos, eu fui do Exército, quando me formei, fui obrigado, sou médico, fui médico do Exército, fui lá para a Amazônia, fiquei em São Gabriel da Cachoeira, e na verdade, Manu, eu acho que os militares eles têm uma função muito importante no nosso país, e é isso que eles têm que se restringir a fazer. Eu acho que vai mudar esse país, na verdade, nós vamos voltar a ser certamente uma democracia sem esses militares, e eu acho que a gente tem que passar a limpo a função desses militares, viu, Mário? Os militares estão na origem de todos os golpes nesse país. A República, 30, 64, 34, eu acho que tem que ser passado a limpo a função desses militares. Militar tem que ficar na caserna, eles têm muitas coisas a fazer, não fazendo política, simples assim. E se militar resolve fazer, ele tem que perder o salário dele, né? E obviamente ele se dedicar à política. Então eu acho que isso é fundamental. Eu só não creio que isso passe com facilidade, mas eu acho que certamente nós temos que ter uma certa delimitação no que esses indivíduos devem fazer, né? Exato. Marcos Caseiro, muito obrigada aqui por sua participação. Um super abraço para você e um abraço aí para o povo de Santos, que eu estou com saudade da minha terra. Malu, um super beijo a você, os nossos queridos ouvintes também. Veja você voltando aqui em Santos. Vamos comer aquela feijoada lá na Rosa, lá, nossa amiga no Douglas. Um beijo em você, fique bem. E se cuide, por favor, todos se vacinam, não esqueçam da segunda dose, que ela é tão importante quanto a primeira, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tá ótimo, a feijoada só depois da pandemia, né, Caseiro? É isso aí, um beijo para você, querido. Falamos aqui, tchau. Falamos com o Marcos Caseiro, professor universitário e médico infectologista. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.